Programa Bom a Beça. Oferecimento: Águia Vídeos, Atlântico Céu, Vitória Clube, Quenas Assados, Barbearia Força e Honra, Alessandro Reis Eletricista e Estúdio Teles. Fazendo a sua estreia hoje como entrevistadora e, lógico, já me entrevistando, né, de cara. Então, hoje eu não vou entrevistar você, entrevistado. Vamos trocar o microfone? Trocar o microfone? Vamos lá. Você começa de novo aí, porque esse é o sem áudio. Ah, tá. Pode desistir. O seu tá com áudio? Pode ir? Beleza, gente, tivemos aqui um probleminha técnico aqui, é por isso que o Guilherme tá aqui. Bom, então vamos começar de novo, ó. Como que vocês estão? Eu estou bom à beça. E como eu estava explicando, hoje eu vou ser o entrevistado. Quem vai me entrevistar vai ser a Janaína Veloz, que vai estar fazendo a sua estreia como entrevistadora. Ela que me ajuda nos bastidores aqui desse programa. E hoje ela vai me entrevistar pra galera saber um pouquinho de mim aí. E eu acho que vocês vão gostar da entrevista, vai ser bem bacana. Janaína, como você está? Eu estou bom à beça. E você, Cleves, como que tá hoje? Eu tô boa beça. Então, galera, como o Cleves disse, pra quem não me conhece, eu sou a Janaína Veloz, faço parte da equipe Bom à Beça, né, Cleves? Isso aí. Eu fico mais nos bastidores, mas hoje eu tô com esse desafio pessoal, né, que é aparecer para um monte de gente, pros telespectadores, né? E eu vou estar fazendo algumas perguntas pro Cleveson, saber um pouco mais da vida dele. Porque todo mundo conhece ele como Cleveson artista, mas não conhece mais profundamente, né? É verdade. Então vamos lá. Vamos lá. Fala pra mim aí, Cleveson, como que tá a expectativa aí pra ser entrevistado? Como que é estar desse lado aí hoje? Eu tô com uma expectativa muito boa. Na verdade, eu tô muito feliz de te ver, inclusive Tô tremendo igual varamento. Tô feliz de te ver na posição que você está aí, porque a gente sabe do nosso dia a dia, né? Sabe da nossa luta. E eu sei o quanto você é uma menina muito esforçada, uma mulher tão esforçada nas coisas e abraça os projetos. Então, tô feliz, tô feliz. Ah, que bom. Então, eu vou começar aqui fazendo uma pergunta pra você. Todo mundo quer saber onde que você nasceu. Você é de Rondonópolis. De onde você é? Fala um pouco pra gente aí. Então, eu nasci em Ipatinga, Minas Gerais, uma cidade de Minas Gerais, né? Sou Uai. Mineirinho, uai. Vim de Ipatinga, de Minas, muito novo, né? Segundo a minha mãe, eu nem me lembro quando eu cheguei aqui, porque eu era bem menino mesmo, 5 anos de idade. E a primeira cidade que a gente foi morar foi em Cuiabá. Moramos, acho que por 6 meses em Cuiabá. E depois a gente foi para Chapada dos Guimarães, que é um lugar que eu amo de paixão, onde eu praticamente cresci, fiquei até os meus 13 anos para depois começar a rodar o mundo aí. Aprendeu a gostar de frio, então. Nossa senhora, detesto frio. E na infância, você foi muito arteiro? Porque você tem cara que faz uma artinha, que fez uma artinha assim. Rapaz, não vou negar não. Eu fui Esse danado. zóio pequeno aí, não nega. Fui danado. Não é só Foi ficar do danado. zóio não, eu fui danado mesmo. Eu acho que assim, eu não tive aquela infância que hoje as pessoas falam que a pessoa precisa ter e tal. Mas eu fui um cara que eu fui feliz, assim. Eu vim da roça, né? A gente morou muito na roça. E a gente não tinha... A gente brincou com estilingue, a gente ia caçar passarinho, a gente brincava de futebol, a gente ia caçar frutas, né? Subir em pé de manga, cair de pé de abacate, essas A coisas. melhor coisa que tem é comer a fruta no pé, né? Com certeza. Também já fiz Banhar muito de isso. rio, a gente ia muito pra rio tomar banho. E aí tinha as brigas, né? Tinha as pancadarias da gurizada, só que era gostoso. Época boa. Top demais. Mas assim, nessa época de infância aí é muito bom. Eu lembro da minha também. Muito top. Mas conta aí pra nós um pouco mais sobre a sua trajetória. Você foi morar em Chapada. Na Chapada, você passou a sua adolescência na Chapada? Como é que foi? Ou você mudou pra outra cidade?
Então, eu costumo dizer que eu tive que amadurecer muito cedo, né? Pelas circunstâncias de vida e tal. Eu venho de uma família muito humilde financeiramente e de todas as outras formas a gente é bem humilde mesmo, né? Eu não digo que a gente é pobre porque pobre é o diabo, né? A gente pode ser fraco de situação. Então, a gente sofreu bastante, a gente teve que trabalhar muito cedo. Mas eu consegui brincar bastante, eu consegui fazer muita coisa legal, eu tenho boas memórias dos meus amigos, quero mandar até um beijo pra Chapada, pros meus amigos que estão lá assistindo, o Sandrão, a galera lá. Mas foi bem sofrido também, a gente sofreu muito, né? A gente passou maus bocado mesmo, a minha mãe teve, nessa parte foi muito guerreira, porque eu não conheci meu pai biológico, né? Então nunca tive contato com meu pai biológico. E a minha mãe criou a gente meio que sozinho mesmo. Eu, o meu irmão, né? O outro irmão meu que faleceu. E depois veio a Ana, que já é o pai da Ana, que acabou de criar a gente praticamente, que é o seu José, que é o que eu chamo de pai, meu paizinho, né? Que eu falo. E ele que acabou de dar esse resto de educação pra gente. Mas foi um período bem complicado. Foi difícil. A gente era feliz porque a gente... via a felicidade em coisas simples, lógico, mas a gente sofreu bastante. E você morou em Chapada até que idade? Eu morei até meus 14 anos. Eu ia fazer 14 anos, aí foi quando eu comecei a idas e vindas, né? Eu ia muito para as fazendas, trabalhar, e comecei a ir para as cidades vizinhas, Campo Verde, cheguei de ir para Primavera. Na época tinha muita carpa de algodão, e roça de algodão, né? E na época era tudo manual. Então a gente ia pra Carpi, fazer as carpas de algodão, e ia aquela molecada. E naquela época não tinha muito isso, sabe? De idade pra trabalhar e tal. Até tinha já, né? Eu não tô tão velho assim. Só um pouquinho. Até tinha, mas não era tão seguida à risca. Então a gente... eu lembro que quando eu cheguei em Campo Verde, a gente tava, tipo, no meio da rua lá, parava uma caminhonete, falava, bora trabalhar, todo mundo pulava em cima e ia trabalhar, entendeu? Até esqueci a que idade que tinha, né? Já independente da idade, ia Não trabalhar tinha. e não tinha essa. Era gurizada mesmo, eu trabalhei, tem muitos amigos de Campo Verde. Hoje, inclusive, pra mim vir aqui, que a gente divulgou, eu tava falando com um compadre meu que me mandou mensagem na hora, lembrando das carpas de algodão, sabe? E foi legal, ele falou um monte de coisa legal, quero mandar um beijo pra ele, meu compadre Erli, o famoso nenenzão. Eu conheci ele. E ele relembrou, inclusive, dessas carpas de algodão. Ele falou, cara, você lembra, cara, a gente lá no meio do algodão, trabalhando. E era assim, você tava no tempo, né? Trabalhando lá. Era até 10 horas da manhã, mais ou menos, você trabalhava molhado, por causa do orvalho que tinha no meio do algodão. E quando davam as 10 horas, você começava a secar o corpo, por causa do sol e tal, secava a roupa. E aí vinha, quando era mais ou menos meio-dia, era sagrado, vinha chuva, que geralmente era nessa época. E aí não tinha onde você esconder, não tinha um barraco, não tinha nada, era no limpo. Então a gente ia pra beira dos caminhões comer e tal, levava marmita de casa, né, boia fria mesmo. E a gente molhava tudo de novo. Então era praticamente o dia todo nessa luta. E a imunidade, como é que era? Hoje eu tenho uma imunidade... Seca e molha. Então, eu tinha uma imunidade forte. Eu acho que isso deve que ajudou bastante. Hoje eu tenho uma imunidade bem baixa, né, até. Mas eu tinha uma imunidade boa. Na época eu não sofria tanto. Hoje eu sofro muito com alergias, com um monte de coisa. Tinha 14 anos ainda, né? Tinha 14 anos. 14, 15, 16. Foi mais ou menos essa época aí. E nessa época você lembra de alguma história, assim... você falou que foi muito sofrido, né? Mas você lembra de alguma história engraçada que você já passou? Nessa fase da fazenda e tal? Tem alguma história engraçada que você já... É o que mais tem, Janê. Mas conta uma aí pra nós, pra relembrar. Tem, né? Antes de falar de história engraçada, eu lembrei de um... Acho que é igual a gente fala, né? O programa é curto pra gente falar tudo. E eu tenho uma história de vida bem longa, até pela minha idade. Eu acho que ela é mais longa que a minha idade, de tanta história. Então, assim, quando eu morava em Chapada, o que acontece? Eu saí de casa, né? Por N problemas, que aí a gente teria que ter mais tempo para falar, mas justamente pela desestrutura da família e tal, enfim, e eu acabei saindo de casa. Minha mãe separou do meu pai, né, o meu pai que me criou, que eu falo, e eu acabei saindo de casa. E aí nessa saída de casa eu saí muito revoltado, né, muito revoltado, desacreditado, um menino de 13 anos, 14 anos, então eu saí muito revoltado com tudo. Então para mim um pouco me importava o que ia acontecer na vida, né.
E nesse período, eu morei muito em casas de pessoas. Eu morei na casa da finada Josefa, que foi uma pessoa muito importante na minha vida, com o seu Juju, toda a família que me acolheu, que tem eu como irmão hoje. Quero mandar um beijo para eles, pro Arnaldo. E aí eu fui trabalhar nas fazendas com gado, trabalhei com gado. Eu conto isso, as pessoas riem. É, porque né? você não tem biotipo que já nunca montado em cima de cavalo, não. Então Eu trabalhei mesmo muito tempo. falo por isso, não tem. Trabalhei muito tempo, tirei leite, sei tirar leite, fazia queijo, cuidava de porco, galinha, isso era de menos, roçar pasto, né, mexer com cerca. Eu fiz tudo isso e aprendi a fazer tudo isso, né? E eu não tinha outra profissão, né? Eu não tinha outra coisa para fazer na vida, então eu tinha que ir para a roça. É o que a gente sabia fazer. E aí nesse período eu só queria lembrar dessas pessoas que foi muito importante aí na minha vida. Bom demais. E a história engraçada? A história engraçada tem um monte. Não, uma assim que você fala, nossa, toda vez que eu conto essa história, eu acho legal, exemplo. Em Porque Campo as Verde- coisas sofridas, a gente é melhor esquecer, né? Mas conta uma história engraçada. Tem uma história em Campo Verde que foi a questão é uma história engraçada e ao mesmo tempo, assim, eu levo a vida com muito humor, né? As coisas, pra mim, ela pode estar na pior situação e eu tô rindo da situação acho que foi um meio que eu achei de driblar as dificuldades da vida e partir para as coisas melhores. Então, assim, tem uma história que quando eu tava em Campo Verde, a primeira vez que eu fui trabalhar em Campo Verde, eu fui pra morar já até, e fiquei na casa de uma tia minha, tia Isa, mas isso foi outro período. E aí, quando foi a primeira vez, eu fiquei numa casa que a gente arrumou uma casa, eu arrumei uma casa pra morar, só que não tinha nada, não tinha colchão, não tinha nada, nada. Sim. Então, eu arrumei um cobertor, aonde eu cobria com a metade, a outra metade, uma metade eu forrava, a outra eu cobria. E lá tinha um quintal do lado, um quintal vazio, que estava plantado mandioca. Tinha um mandiocal. Então, o que eu fazia? Eu não tinha condições... eu estava rodado mesmo, sem o que comer, sem nada, né? Passei mais de 30 dias assim. E aí eu ia lá, pegava a mandioca escondido, no meio do quintal. Eu ia lá no meio para o cara não ver que eu tinha pegado, eu não sabia nem quem era o dono. Então, eu pegava aquelas mandiocas, chegava lá na casa que eu tava, pegava lenha, fazia um foguinho lá e colocava, eu arrumei uma panela velha de pressão e colocava dentro e cozinhava. Então, eu passei muito tempo comendo mandioca pura, só mandioca ferventada. Entendi. E aí, nesse período, eu consegui um pacotinho de sal, aí já temperava ela com sal. E foi um período que, logo após, eu arrumei um serviço, né, de pintura, com o irmão do Edilson, Demi, E que inclusive. idade você tinha, Cleber? Eu acho que eu tinha uns 15 anos, mais ou Ah, menos. E aí eu peguei e passei todo esse período comendo mandioca. Então hoje, o Hamilton mesmo, ele sempre fala, cara, vai querer uma mandioquinha no churrasco e tal. Então eu meio que repuno quando eu vejo, Só vai comer se precisar. só se precisar. Entendi. Então, Cleves, você tinha 15 anos quando estava em Campo Verde, certo? Como você falou que era um pouco revoltado com as coisas que já aconteceu na sua vida, eu acho interessante você citar um momento que eu até sei, mas eu acho legal você falar pro pessoal, que Certo. você se envolveu com algumas coisas erradas, né? E você hoje em dia é um exemplo de superação, porque muitas pessoas podem enxergar você como uma pessoa que nunca passou por nada na vida. Mas eu acho interessante você falar essa fase da sua vida que você se envolveu com drogas, no caso, né? Você pode falar um pouquinho pra gente ou você Posso. não fala do assunto? Não, sem problema. Eu até acho interessante. A gente tem que falar sobre isso, sim. As pessoas têm jeito, sim, né? Eu acho que a gente precisa acreditar mais no ser humano, precisa de pessoas mesmo, de gente cuidando de gente. E precisa de mais políticas públicas sérias que cuidem das pessoas, né? Então, eu acho muito interessante falar sobre, sim. Não tenho vergonha nenhuma, muito pelo contrário, eu tenho um orgulho muito grande de mim mesmo sobre isso. Então, quando eu saí de casa, eu me tornei uma pessoa bem revoltada, que eu acho natural, até por tudo que eu estava passando na época. E então eu conheci algumas pessoas que começaram a me apresentar coisas erradas, né? Eu comecei na maconha. A primeira coisa, que é a porta de entrada, geralmente, é o álcool e a maconha, né? O cigarro normal, tal, essa é a primeira porta de entrada. E pra mim foi a maconha. Então, eu nem de bebê eu era, né? Porque era menino. Então, eu conhecia a maconha e eu achava a maconha, ela me aliviava.
me aliviava das dores, né? Me aliviava das coisas que... Momentâneo, né? Isso, mas aliviava. Então, foi primeiro ponto que eu peguei foi a tal da maconha. Depois eu fui conhecendo outras drogas, conheci... Que isso é normal, você, né? Vai conhecendo, conheci pó, essas coisas e tal. E Deus foi muito bom comigo, porque eu acho que a droga principal, que talvez eu não teria volta, eu não gostei quando eu experimentei a primeira vez. Então, eu acho que Deus já me lapidou ali. Que é a né? mais Falou, forte, no caso. Não, não é forte. Ela é uma droga que vai só te instigar, na verdade. Ela não te dá a sensação nem de alívio, nem de felicidade, nem de nada. Ela te dá uma estiga de querer mais e mais e mais e mais. E você fica à procura de algo e você não encontra e vai indo até acontecer, certo? Tá bem. Então, beleza. Então, eu tive esse período, sim, né? Foi quando eu conheci a droga e usei por muito tempo. Eu acho que eu fiquei ali até os meus 19 anos, 20 anos, se não me engano, usando entorpecentes, né? E só que Deus... Chegou a morar na rua? Cheguei. Ixi. Cheguei, sim. Cheguei a ficar na rua, só que o ficar na rua não foi nem pelas drogas. Eu sempre trabalhei, desde criança, eu acho que isso foi a minha virtude o tempo todo. Eu sempre fui trabalhador, nunca roubei nada de ninguém, nunca peguei nada de ninguém, a não ser o dia da mandioca. Mas já foi por uma necessidade, não tinha como. Eu nunca, não sei quem era o dono, senão hoje eu com certeza Não eu ia devolver a lá. mandioca pro dono. Mas eu, assim, voltando assim, eu penso assim, então por eu trabalhar, sempre trabalhar, nunca pegar nada de ninguém, então eu acho que por esse motivo, acho não, tenho certeza, e Deus tem um plano na minha vida que hoje eu entendo, então ele foi colocando pessoas na minha vida. Colocou pessoas maravilhosas que foram me moldando e tirando eu de lá. É isso daí que eu ia perguntar. Como que você conseguiu se livrar? Porque não é uma coisa tão fácil. Não. O tal do vício é complicado, porque eu sinto isso de perto, você sabe, né? Que não vem ao caso, mas eu queria saber, você se livrou sozinho ou teve ajuda? Como que foi? Teve alguma pessoa específica ou várias pessoas? Como que foi? Não, eu tive pessoas que me ajudaram, eu não precisei de forma alguma ser internado, essas coisas, esse tipo de ajuda, não. Mas eu tive pessoas, igual eu estava dizendo, que Deus foi moldando e colocando pessoas na minha vida. Então, eu vejo da seguinte forma, eu acho que a decisão principal parte da gente, Com certeza. de quem está dentro, né? Se você não colocar dentro de você, que você fala, cara, eu vou mudar, eu quero mudar, você não vai mudar. Não adianta, as pessoas podem te dar as melhores chances na vida, as melhores clínicas, que você vai voltar para a mesmice de novo. Então, você tem que ter um objetivo para mudar. E eu acho que o meu principal objetivo para mudar foi começar a acreditar em mim mesmo. Entendeu? Então, eu acreditei que eu teria um futuro sim, que eu poderia ser um cara... Porque eu era desacreditado. Na verdade, a sociedade em si, elas desacreditam de pessoas que têm algum vício de um entorpecente, né? Vamos dizer que a maioria das pessoas tem um preconceito com Sim, isso. eu acredito até que não seja nem preconceito, Janaína. Eu acredito que seja medo também. Ou falta de informação. Falta né? de Só quem informação, passa por isso medo. que sabe. Porque é muito difícil hoje você falar, eu vou pegar alguém e vou levar para dentro da minha casa. Não tem como. Né? Você tem sua família, você tem que proteger sua família, seus bens, suas coisas. Então é meio complicado. Eu não julgo tanto, sabe? Eu não julgo tanto a sociedade no modo geral. Eu acho que teria, aí eu entro num âmbito político, que eu acho que teria que ter umas políticas mais sérias mesmo, além dessas casas de apoio, teria que ter uma política voltada mesmo para isso, de não só dar a oportunidade do cara se tratar, mas do cara trabalhar, do cara se formar, do cara, você entendeu? Entendi. Do cara ter oportunidades. Que é outra situação que eu acredito. Aí, no meu caso lá, o que aconteceu? Então, eu sempre trabalhei, sempre me envolvi com pessoas assim, e nessa caminhada minha, eu conheci pessoas, né? Conheci a Flavinha, a irmã do Edilson, quero mandar um abraço para ela. E a gente era jovem, então eu conheci ela, conheci a Geise, através deles. Eu conheci o Edilson, que foi um cara que me ajudou, assim, fantasticamente. Foi o cara que eu acho que fez a diferença desse divisor de água, sabe? Eu lembro vou resumir meio rápido, eu fui trabalhar com ele, eu tinha um cabelo que batia mais ou menos aqui nas costas, um cabelão. Nada a ver com você. Eu não olhava no rosto de ninguém, eu não olhava no olho de ninguém, eu só conversava com as pessoas de cabeça baixa, olhando por baixo. Eu usava muito boina, nada contra, eu adoro boinas, né? Mas estou dizendo assim, eu já usava mais na estratégia de esconder o rosto. Então eu usava muito boinas, eu usava umas calças, eu tinha uma calça que tinha 14 bolsos.
com as calçonas, assim. Camiseta da Bob Marley, Iron Maiden, essas coisas. Era outra vibe. E aí o que acontece? O Edilson me chamou para trabalhar com ele, porque ele precisava de um menino para ajudar ele na pintura, lá em Campo Verde. E ele foi atrás de mim lá, indicaram para ele. Ele chegou lá, ele achou eu estranho pra caramba, mas, cara, eu lembro como hoje ele chegou em cima de uma bicicletinha lá e tal. Você quer trabalhar e tal? Eram umas 7 horas da noite, falei, vamos. Aí nós foi no outro dia trabalhar. Falava só na gíria, né? E aí a gente chegou lá para trabalhar, eu não falava um A, eu não conversava, né? Passamos o dia todo em cima daquele andaime sem conversar, só trabalhando. Desceu, tal, beleza, fui embora. No outro dia fui trabalhar de novo com ele. Cheguei lá para trabalhar, mesma situação, nós em cima do andaime. Eu lembro que era de tarde, já umas 2 horas da tarde. E ele começou a cantar. O Edilson tem um vozeirão. E a música, ela tá no meu sangue, né? Desde criança. Nós vamos chegar nessa parte. Então, quando o Edilson começou a cantar, eu lembro que ele começou a cantar uma música bem antiga. Se não me engano, era Coro de Boi, se não me engano, ele começou a cantar. Para o Senhor se mudar. Ai, E aí ele começou a cantar, quando ele chegou no meio da música, eu automaticamente comecei a cantar junto. Foi uma coisa de expressão, eu quietinho lá no meu canto comecei a cantar também. E aí foi aonde a gente começou as primeiras conversas, aonde ele conseguiu ter um diálogo comigo. E o Edilson me moldou muito. O Edilson, ele falou, cara, você tem que sair dessa vida. E aí foi quando eu contei da minha revolta, das coisas que eu tinha, como que foi minha vida e tal. E ele começou a me dar essa atenção que eu precisava, que eu não tinha, entendeu? Então ele começou a me dar essa atenção que eu precisava. Então eu decidi, chegou um dia que eu decidi e falei pra mim mesmo, falei, cara, eu vou sair dessa vida e eu vou me tornar uma pessoa do bem, entre aspas, que eu não era do mal. Eu só usava coisas, né? Sim. E aí foi quando mas foi um processo difícil, assim, eu vou resumir, foi um processo muito difícil. Eu lembro que eu acordava no meio da noite, acordava 3 horas da manhã, 2 horas da manhã. Eu acordava louco para ir pra rua, para consumir droga. E eu ligava pro Edilson e falava para ele, ele acordava, e aí, cara? Eu falava, cara, eu preciso te ver, cara, eu tô mal. E aí ele falava, não vai pra rua, vem aqui pra casa. Aí eu pegava o violãozinho, ele me ensinou praticamente os primeiros acordes também. E aí eu ia pra casa dele, e nós amanhecia o dia conversando, ele cochilando em cima do violão, me ensinando. A esposa dele morria de medo de mim, né? E a família toda me acolheu, ele, a dona Maria, a Diana, o seu Antônio, que já faleceu, o Bitonho. E aí tem um grande processo, grupo de jovens, um monte de coisa, né? Mas, Inclusive resumindo, você falou que já fez teatro, foi nessa época também? Foi nessa época. Mas tudo foi como é que fala? Foi um processo para você se livrar dessa outra vida que você tava. Também. O teatro, a música, né? Também você... O teatro eu fiz mais para me ajudar no meu pessoal mesmo. Eu falo isso, as pessoas não acreditam, mas eu sou muito tímido. E a minha timidez hoje eu disfarço ela interiormente, lógico. Mas o pessoal que me conhece de antigamente sabe do que eu tô falando. Eu não falava em público. Para você ter uma ideia, eu não olhava no olho de ninguém, né? Eu não sabia o que era olhar no olho de ninguém. Então se você conversasse comigo era só aquilo, eu te respondia e tchau, e acabou. Então eu era um cara complicado nessa parte. E quando eu conheci o Edilson, a gente foi se conversando, o Edilson é muito popular. E ele falou pra mim, cara, você não quer fazer teatro? Vamos fazer teatro, eu tenho uma peça que a gente vai fazer e tal, vou participar de um festival. Eu falei, eu não vou dar conta. Ele falou, vai, porque o teatro vai te ensinar a trabalhar esse nervosismo, esse travamento que você tem, essa coisa de, né, e tudo isso vai te ensinar. Eu falei, beleza. E aí eu topei, porque eu queria melhorar. Então, como eu queria melhorar, tudo que era pra benéfico, pra melhorar, pra minha melhora, então eu topava fazer. Entendeu? Legal. Mesmo que eu não queria, mas eu topava fazer. Legal. Mas que bom, então, esse processo todo aí te ajudou, né? Hoje em dia você, com certeza, tá um homem curado, né? Não tem nem como falar o contrário. Não, gente, pelo amor de Deus. Né? Não tem Sou como outro ser humano, meu Mas Deus. vamos falar de coisas Nós estamos boas falando agora. de A gente tá falando... 15, 16 anos, eu tô Eu chegando só na quis- casa dos 40, graças a Eu Deus. só quis tocar nesse assunto porque muita gente não te conhece, não conhece essa parte da sua vida. Inclusive, igual eu não conhecia, mas todo mundo agora está conhecendo. Mas agora Sim. eu quero saber outra parte da sua vida, que é a questão da música. Como que você iniciou na música?
como que foi? Teve alguma inspiração? Ou você sempre gostou? Como que é? Contei um Teve pouquinho. sim. As inspiração minha sempre foi minha mãe e meu irmão. A sua mãe também, Meu irmão sua mãe Wilson, também desculpa, gente. cantava. Não profissionalmente, minha mãe nunca cantou profissionalmente. Profissionalmente que eu falo igual eu faço hoje. Eu acho que na minha família, poucos, eu acho que não tem, não que eu saiba de registro. Mas o meu irmão, ele teve a oportunidade de ir para São Paulo, para uma gravadora, para cantar e tal. Na época, era o braço direito da minha mãe, acabou não dando certo dele ir. E eu lembro também que a minha mãe, ela me conta que ela tocou muito, né? Na época em Minas, com meu avô era violeiro, tocava. E naquela época o povo catava eles falavam zabumba, esses trem, né? Mas era um bumbo. E um levava um bumbo, outro levava um triângulo, levava uma viola, violão e o pau quebrava. Noite inteira. E a minha mãe fazia isso com meu avô. Então eu acho que já tinha essa linhagem. E eu, desde menino, desde criança, eu posso dizer isso, que isso eu lembro. Quando os amiguinhos iam lá pra casa, a gente morava, eu lembro que a gente morava lá no Costa. Olha só onde eu fui agora, meu Deus do céu. Perto da Buritizinho, interior de Chapada. E eu lembro que os vizinhos vinham de longe, era fazenda, a gente morava em fazenda. E as pessoas vinham, os vizinhos tal, chegava, porque antigamente a gente sentava muito no terreiro, à luz da lua, ia tomar café, bater papo, conversar e tal. Então todo mundo ia brincar de alguma coisa, a gurizada, e ou eu tava ouvindo os casos dos mais velhos, que eu gostava de ficar lá quietinho ouvindo, ou eu estava no pé de um rádio ouvindo música. Então a música é um trem de louco, tá? Eu amava os programas de rádio, né? Principalmente de madrugada ou no fim do dia. Meu pai tinha um motorrádio e aí botava as pilhas nele e sentava para ouvir as músicas e eu sentava do lado. Depois foi tocar fita, eu lembro que meu pai tinha uma caixa de fita, assim, a gente ficava ouvindo Filho de Goiás, Elisalo, Zique Zeca, André Andrade, nossa, uma galera. Então eu ficava ali e cantava junto, que foi na época que estourou, que Zezé tava estourado, Zezé de Camargo e Luciano, Caro Coroa. Eu lembro do meu irmão na roça, ele amarrava uma camisa na cabeça, assim, faz isso até hoje, amarra uma camisa, por causa do sol, e ele cantava Caro Coroa o dia inteiro. Na roça. A gente escoivarando roça, né? Derrubava, queimava e depois você ia catar os tocos, essas coisas. E eu lembro que meu irmão cantava o dia inteiro, o dia inteiro. E cantava lindo demais. Meu irmão tinha uma voz maravilhosa, cantava muito bem. E foi daí. Eu acho que a minha inspiração musical veio daí. Ah, que legal, bacana. E você lembra qual foi a primeira vez que você cantou profissionalmente? Lembro. Foi em show ou foi apresentação Foi uma loucura. pequena? Como que foi? A minha vida, eu costumo dizer que eu tive as oportunidades que eu tive, eu não deixei escapar. Eu abracei. Independente se eu ia dar conta ou não, eu falava, vou dar conta, eu preciso dar conta. Entendeu? Comigo foi muito assim, 8 ou 80, não teve meio termo. E eu lembro que a gente treinava, eu tava aprendendo a tocar violão e tal, e isso aí já foi uma outra época, eu já tava tocando até mais ou menos, assim, pelo menos base, né? E eu conheci um rapaz chamado Éder, o Éder Brito. Quero mandar um beijo pra ele lá, tá? Se não me engano, ele tá no Sul ou tá lá no Paraguai agora. Um amigo demais da conta. O Éder me ajudou a tirar até minha certidão de nascimento, né? Eu com 18 anos não tinha certidão de nascimento. Outra história boa. E aí o que acontece? Eu falei, cara, a gente precisa cantar. Então a gente cantava assim. Tinha um boteco lá, o cara chamava a gente ia lá brincar lá, sem microfone, sem nada. E aí um dia eu passando em frente a uma pizzaria chamada Massa P, lá em Campo Verde, o rapaz lá me chamou, nossa, esqueci o nome daquele cara, mano. O cara foi gente boa comigo também. E aí ele me chamou, falou assim, vocês tocam e tal? Eu falei, nós toca. Ó, a gente toca. Nunca tinha tocado. E ele falou assim, cara, eu preciso de uma pessoa pra tocar sexta-feira aqui pra mim. Vocês não querem vir tocar? Era dupla. Não, nós não era dupla, mas nós brincava de violão junto e tal. Mas eu não sei o que aconteceu ali, tá? E eu falei assim, tá bom, nós vem então. Aí ele falou assim, ó, o cachê é tanto. E quanto que era? Eu não lembro. 25 reais? Cara, não me lembro, cara, não me lembro.
Eu acho que era ali na faixa, não passava de R$ 100 não, naquela época, era Ixi, cachezinho mano. mesmo. Mas pra nós, eu trabalhava de diária, de R$ 20 no dia, e olha lá, nossa, era sofrido, muito sofrido. É, e aí eu lembro que eu falei, não, beleza, então tá combinado o show, né? No caso, E você tinha um é o pesso- vocalista. E o rapaz também cantava, o Éder também cantava. Mas ele cantava mais pop rock, ele é mais roqueiro e tal, mas cantava também. E aí a gente pegou e vamos fazer show? Vamos. Cara, foi chegando o dia do show, foi batendo um desespero, uma dor de barriga, porque eu falei, vou cantar o que lá, meu Deus? Que repertório que eu vou fazer lá? E aí nós montou 60 músicas, eu lembro como hoje, pra cantar lá. E eu trabalhava numa obra, e o pessoal dessa obra veio tudo, dessa construção veio tudo pra lá, que eu falei que ia cantar, foi todo mundo. E realmente deu um público maravilhoso na casa. Legal. Quando eu cheguei lá que vi aquele público, nós travou. Vixe. Aí ele com uma guitarra e eu com o violão, peguei o violão aqui e os dedos não mexiam. E o medo. E você já era tímido ainda, né? Ainda, eu tava desenvolvendo. E eu, meu Deus, o que que faz aqui agora? Beleza, cantamos as 60 músicas. Ainda quando nós terminou de cantar as 60 músicas, não tinha cantado 1 hora. Meu Deus. O show era tipo 4 horas. Foi uma atrás da outra. E aí? Ixi. Ué, não conversava com o público, nem nada. Falei, agora lascou, né? O que que nós faz? Olhamos um pro outro, o que que a gente faz, cara? O que que a gente faz? Aí começou o tal dos improvisos, né? Aí eu falei, olha, eu lembrei que eu ouvia muito Amado Batista quando era criança por causa da minha mãe. Então, o Amado Batista, as músicas dele salvou meu show, no primeiro show. E aí, Zezé, essas coisas e tal. Eu puxei uma do Amado Batista lá pro rumo e a galera foi ao delírio. E aí, pronto, aí fui só lembrando de música e fui puxando de qualquer jeito e o trem deu certo. Então, a primeira vez foi essa. Que legal, bacana. E o cachezinho, recebeu o cachezinho, ficou tudo feliz. Eu fiquei e- mais feliz com o dinheiro que o pessoal colocava dentro do violão. Hoje em dia ninguém faz isso mais. Não Por que faz. vocês não fazem mais Bora isso? fazer, gente, bora fazer. Eu saí nós saímos com um bom Vou dinheiro. comprar Né? um violão só para as pessoas colocar dinheiro. Né? É legal, hein? Bacana a história. Foi bom. Eu não sabia dessa história aí ainda. Aí, ó, tá vendo? Mas e aí, depois vamos falar um pouco mais da carreira artística, porque eu quero falar um pouco do Cleverson empresário também, daqui a pouco. Mas a carreira artística, hoje você tem a dupla com o Rodrigo, né? Certo. Cleverson e Rodrigo, todo mundo conhece. Quem não conhece, é poucas pessoas que não conhecem. Eu vou enxugar um pouco mais e falar sobre a dupla Cleverson e Rodrigo um pouquinho. Certo. Eu fiquei sabendo que vocês foram para Goiânia para tentar, né, essa parte sertaneja em Goiânia, né, artístico Sim. sertanejo. Conta um pouquinho para nós. Primeiro, conta como que você conheceu o Rodrigo. Uma história muito bonita. A história de Cleverson e Rodrigo, a dupla, é uma história bonita. E pra hoje a gente tá chegando a 10 anos de dupla, não é pra qualquer um, né, gente? Porque é um casamento, né? A gente tem pensamentos diferentes, a gente tem divergências sim, a gente tem, às vezes, segmentos até. Não é porque é sertanejo que a gente curte a mesma coisa. Então, dentro do próprio sertanejo, você pode curtir coisas diferentes, né? Mas o Rodrigo, eu costumo dizer que a gente tem um ponto, assim, que é o chave da dupla, é que a gente sabe ouvir o outro. E quando a gente chega no ápice, que a gente já vê que tá meio que se falar mais vai perder as estribeiras um com o outro, o que que a gente faz? Cara, vamos tomar um café, vamos tomar um guaraná, vamos falar. E aí nós muda de assunto, cada um vai pra sua casa, depois a gente pensa e a gente vê que tá na hora de se acertar. Goiânia foi um Mas negócio... como que você conheceu ele antes de falar de Ah, Goiânia? tá. Eu vim de... Como que iniciou O a problema é que dupla? tem que resumir tudo, né? Resume. Vamos falar um pouquinho de cada, que senão a gente vai ter que fazer Rapaz uns do céu. 5 programas aqui, eu e você. Né? Eu vim de Campo Verde para Rondonópolis e eu vim para cá, eu tava meio descrente assim com parcerias, eu fiz algumas parcerias, eu sou muito de correr atrás, de querer fazer as coisas e tal, e eu fiz algumas parcerias que só deu ruim. Então, e eu tenho sim uma personalidade bem forte, hoje bem trabalhada, graças a Deus, mas aquela época era mais forte ainda, né? Então, e aí eu fui pra fazer um evento em Pedra Preta, tocava sozinho, cheguei aqui, comecei a tocar solo por aí. E eu fui tocar em Pedra Preta, toquei um forrozão com o seu Miguel, pai do Gabriel lá. E aí o dono lá, o Éder Paiva, mandar um abraço pra ele. Ele pegou e falou assim, cara, eu tenho um cara aqui na Pedra Preta, um xará meu, chama Edson. E esse cara vai ser perfeito pra cantar com você. É um segundeiro de mão cheia, cara.
eu queria muito que vocês se conhecessem. Eu falei, cara, beleza, mas não dei moral não, porque eu não queria parceria e tal. E acabou a conversa. Um dia eu fui lá no poliesportivo pegar um pendrive, eu ia cantar em outro lugar. Cheguei lá, tá o Rodrigo lá de pé, o Edson, lá de pé. Aí o outro, o Éder, né, veio de lá pra cá e falou, ó, esse aqui é o rapaz que eu falei pra você e tal. Eu falei, opa, beleza, prazer e tal. Não dei moral pra ele não, fui embora. Fui embora. E ele tem um jeitinho meio de mitidinho, né, meio pancoso, eu já vazei também, fui embora. Aí, tá. Ele pegou, chegou um dia lá, eu tava cantando lá no Joy, acho que era Joy, né, no clube lá. Tava lá cantando e ele chegou. Chegou lá, ficou lá um tempo e tal, e perguntou se podia cantar uma moda junto. Falei, tá, bora, sobe aí, bora cantar. Subiu lá no palco pra cantar uma moda, e nós cantou Ponto G. É uma música que tem um dueto maravilhoso. E quando ele começou a cantar o Ponto G comigo, eu falei, caralho, mano. Deu bom. Falei, cara, eu acho que eu achei. Esse cara é monstro, mano. O cara é muito bom de segunda. E aí casou mesmo, foi um casamento de voz mesmo. E esse casamento tá durando quanto tempo aí? Vai fazer 10 anos agora. Oh, maravilha. Inclusive, estamos com um projeto aí para a festa de Uma 10 grande anos, festa, em nome né? de Jesus. Vocês fazer. aí, ó, se aguardem. Tá, eu queria que você falasse de Goiânia, mas eu acho que não vai dar muito tempo de falar de Goiânia, né? Agora eu vou abordar outro assunto, Cleves. Vamos falar de Goiânia, assim, que Goiânia foi um aprendizado. Aprendizado, Maravilhoso, eu conheci pessoas muito importantes lá. Outro programa a gente vai poder abordar um pouco mais a história de Goiânia, mas agora, para quem não sabe, gente, o Cleverson, ele é cantor, compositor, empresário, apresentador. Nas horas vagas, quando a patroa deixa, ele fala que é pescador também. Só que eu nunca vi esse peixe, né? Ele chega em casa bêbado sem peixe. Eu vou falar com o Wagner aí, com o tal de Vani aí, pra onde que ele tá levando o Cleves, porque pescando ele não tá não, hein? Oh, meu Deus do céu. Mas aí, pra quem não sabe, Cleveson é proprietário da Atlântico Cell, né? É uma loja de assistência sócio, né? técnica. Dos É proprietários. sócio, é verdade. Tem o nosso amigo Fabiano. Mas eu tô falando em nome do Fabiano também. Mas aí, conta um pouco, ô Cleves, como que é esse desafio de ser empresário hoje em dia? Fala aí pra nós. Vamos esquecer um pouquinho a área artística e vamos falar mais do empresário. Aham. Então, só relatando aqui sobre as pescarias, a gente pega peixe sim, só que não pode trazer, né, gente? Vocês sabem disso. Só quando a É patroa lei, deixa então que tem você que comer vai. lá, tá bom? Lógico, a gente casa é pra isso, né? Pra ser mandado. O que acontece? Eu vejo da seguinte forma. Eu acho que acho que não é só hoje, acho que sempre foi um desafio ser empresário no nosso país. Mas o nosso país é um país rico, um país para quem tem coragem, quem tem vontade, né, de se informar e ter também o tino, né, para você empreender, né. Eu vejo da seguinte forma, eu acho que eu tentei outras coisas já, antes, né, muito tempo antes. Tentei abrir alguns outros negócios que não foi para frente, não deu certo, e tudo isso me ensinou muito. Então eu tive algumas escolas, eu fui vendedor, né, quando eu saí do serviço braçal, eu fui vendedor, né, através do Alcides, que me deu a oportunidade de sair do serviço braçal, lá na ISA Diversos, que era a ISA Informática antigamente. E depois disso eu fui passando por algumas escolas, uma delas foi a antiga Citilar, aqui em Rondonópolis. Ah, que legal, você foi vendedor. Eu trabalhei lá e fui vendedor, fui gerente administrativo, tive um processo lá dentro, foi um ensinamento fundamental na minha vida, de amadurecimento e tudo mais. Mandar um beijo pro Grêmio, meu gerente que foi lá, que eu aprendi demais com aquele cara, demais. E aí o que acontece? Depois de tudo isso, eu abri meu novo empreendimento, que foi na pandemia, abri uma CR Imports, só que eu comecei a trabalhar em casa, comecei a vender carregador, vender fone de ouvido, importados, em casa, porque era na pandemia, eu colocava na moto e ia entregar na casa do cliente. Vendendo Essa história aí é interessante. através do WhatsApp. Eu acreditei mesmo que eu tinha que fazer alguma coisa, né? E fui atrás. Nesse período, quando abriu lá tal, eu fui tomar uma garapa, um caldo de cana que eu adoro. Fui lá no Hamilton, no Kenas, lá no Jardim Atlântico, em frente ao Tropical.
E aí eu cheguei lá no Kenas, tomando uma garapinha e tal, e o negócio tava começando a crescer, o negócio das entregas e tal. E eu falei pro Hamilton, quando tô conversando ali e tal, a gente nem era tão amigo assim e tal. Eu falei, cara, eu preciso de um ponto. Só que eu não tenho dinheiro para arrumar um ponto. Mas eu preciso de um ponto e Deus vai me dar um ponto. Aí ele virou para mim e falou assim, ó, se você quiser pôr aqui na banca, a banca lá na calçada lá. Aí ele falou, se você quiser pôr aqui, eu te dou um cantinho aqui. Eu falei, quanto você vai me cobrar? Não te cobro nada. Eu falei, cara, eu vou para Campo Verde trabalhar, que lá, inclusive com o Alcides, fui para lá ajudar ele. Ele me deu uma... Na verdade, ele que me ajudou. E, e aí eu falei, eu vou levantar um dinheirinho, vou comprar umas coisas e venho pra cá. E monto aqui. Ele falou, beleza. Só que ele não acreditou. E eu fui pra Campo Verde. Trabalhei mais, acho que fiquei mais de 30 dias lá, uns 60 dias. Peguei um dinheirinho, o Alcides me ajudou com mais um pouco. Que depois ele nem me cobrou. A gente foi em Cuiabá, compramos umas 2 sacolas de mercadoria e viemos embora. Chegamos aqui, fui lá no... E ele me deu uns canaletados, tá, uns negócios. E eu montei a banca lá. Cheguei lá e falei, Pô, Hamilton. Eu cheguei lá, fiquei até com vergonha de falar com ele, porque um rapaz, nesse período que eu fui pra lá, ele montou uma banquinha também, do lado da farmácia. Eu falei, nossa, é a aprovação de Deus mesmo. E aí eu falei, cara, eu vou montar. E eu montei. Então eu desmontava e montava todo dia. Todo dia eu tinha que ir lá montar. E todo dia eu tinha que recolher tudo e levar pra casa. Foi uma luta. Tinha só a motinha, colocava na carretinha, levava pra casa. E aquilo foi crescendo. A Emisa mais o Hamilton me ajudou demais. Eles ficavam lá pra mim. Eu vendia um carregador, corria no centro, comprava 2. Aí eu trazia pra banca, entendeu? Legal. Então foi um período bem... E nesse período, até você tem dúvida se vai dar certo. E aí tem Deus, né? É você levantar de madrugada e falar, Senhor, eu preciso que dê certo. E eu quero que o Senhor me oriente pra dar certo. E aí foi aonde começou a dar certo. E nesse período, teve as pessoas que desacreditam, as pessoas que tiram sarro da gente, isso é normal, mas eu ganhava era força com isso, sabe? Ganhei muita força com isso. E aí, resultado final, de lá, o trem cresceu de uma forma que eu não tinha como ficar na calçada mais, eu precisava de um espaço fechado mesmo. E aí foi quando Deus colocou a casa da Dona Elisa lá, que eu aluguei dela. Eu conheci. Fiquei um período lá e montei a CR Imports. Minha mãe, minha família me ajudou muito, muito. Minha sobrinha, sobrinho, minha irmã. E aí foi quando eu conheci o Fabiano, a gente estava na mesma situação, se ajudando, né? Que ele tinha também uma lojinha ali de frente a creche. E aí até que um dia a gente falou, cara, vamos fazer uma parceria e vamos fazer esse negócio crescer. E nós temos... Um tem uma coisa que um precisa no outro, eu acho que... E aí foi onde a gente está hoje com a Atlântico Céu. São 2 lojas hoje, né? Pequenas ainda, estamos gatinhando ainda. Mas está dando certo. Vai crescer, vai crescer. Em nome de Tem Jesus. novidades vindo aí que Deus está abençoando, que vai dar tudo certo. Então, galera, a gente tá com pouco tempo aqui. Eu vou fazer um bate-volta rapidão com o Cleves aqui. Tem só 5 minutinhos. Eu nem contei a história lá pro Vani da Muda, né, Vani? Não, calma. Nós conta. Não, mas hoje não, outro programa. Calma. Outros programas vai dar certo, Vaninho, vai dar certo. Tem muita coisa boa. Então, eu vou fazer um bate-bola aqui com você rapidão. Você tem que responder rápido. Como a gente falou de vários assuntos, você escolhe um ramo aí e fala. Manda bala. Pra quem você tira o chapéu? Não precisa ser artista só, pode ser uma pessoa específica, qualquer pessoa. Eu tiro o chapéu pra artista, eu tiro o chapéu pro Silvio Santos. Já faleceu agora recentemente, mas é um cara que eu me espelho muito, que eu acompanhava muito de perto. E pessoas mais próximas de mim, eu tiro muito o chapéu pro Fabiano. Que doido. Eu tiro o chapéu pra um monte de gente. Até eu tiro o chapéu pro Fabiano. Eu tiro o chapéu pra um monte de gente. Pro Edilson, pra um monte de gente. Minha irmã, eu acho guerreira e tal. Mas eu tiro o chapéu pro Fabiano porque tem uma coisa que eu admiro nele que chama-se honestidade. E hoje em dia tá difícil, muito difícil você encontrar pessoas extremamente honestas. E eu acho o Fabiano um cara extremamente honesto. Então eu tiro o chapéu pra ele. Bacana. Eu também tiro o chapéu pra você, Fabiano. E pra quem você não tira o chapéu? Pra quem eu não tiro o chapéu, eu não tiro o chapéu, por exemplo, pro funk atual. O funk besterol então, mesmo. Modalidade de música, né? Eu não tiro o chapéu pra isso. É uma coisa que eu não critico quem gosta, mas eu não quero na minha casa de forma alguma, nem na minha vida, entendeu? Entendi. Eu acho que seria isso. Entendi. Me fala uma conquista. E eu também não tiro o chapéu pro nosso momento político. Tá bom. Está judiando das pessoas.
Uma conquista. Uma conquista, eu acho que foi o meu casamento. Oh, Nos últimos anos, o meu casamento. que legal. Você, pra mim, foi uma conquista. Oh, que Que chique. gazinha. É de coração, viu? De verdade. Eu Não é puxando sei. saco, não. Um arrependimento. Um arrependimento, talvez eu não ter começado a fazer tudo que eu comecei a fazer mais cedo. Mas eu não me arrependo, assim, sabe? Porque eu também acredito que foi dentro da oportunidade, dentro de tudo que eu vivi. Entendi. Me fala uma qualidade sua. Uma qualidade, eu sou um cara que eu acho que eu sou generoso. Isso eu ia falar agora. Muito generoso. Demais até, dependendo da situação. Eu gosto de ajudar. Beleza, um defeito. Um defeito, cara, eu acho que a minha personalidade às vezes me atrapalha um pouco. Eu sou o nervosismo, assim, de ser um pouco estourado. Mas eu acho que é isso. Um sonho. Um sonho, eu queria ver uma música minha e do Rodrigo um dia ser gravado nacionalmente. Não precisa ser na nossa voz. Você tem medo de quê? Ai, Deus. Essa eu Caramba. peguei só pra você falar aquilo. Então, eu tenho medo até de alguns insetos, né? Mas medo na vida, eu tenho medo de morrer antes de realizar o que eu acho que eu ainda tenho que realizar. Beleza. Você tem algum apelido que você não gosta? Ou teve? Eu tive um que eu não gostava, porém eu aprendi a lidar com um apelido que nunca pegaram. Qual o nome? É, Policinha. Ah, por causa do corte do cabelo. Na época minha mãe a gente não tinha dinheiro para ir em salão e minha mãe resolvia fazer os cortes nossos. Até minha irmã, o corte dela era de homem, então o pessoal colocou apelido meu de Policinha e eu fiquei acho que um mês meio brabo com isso, mas depois tirei de letra. E tem algum apelido que você gosta? Gosto. É, qual? Clevinho, adoro. E acho qual mais? Maravilhoso. Menininho. Só eu que chamo de menininho. Há de alguém me chamar de menininho, hein? Ai, meu Deus. Só eu. Ai, meu Deus do Pra céu, quem não mano. sabe, eu que coloquei esse apelido nele, né? Tem mais, hein? Quando a gente se conheceu, vou contar rapidão. Quando a gente se conheceu, ele me chamou pra dançar. Aí eu tava meia deferente, né? Eu falei pra ele, olhei pra ele e falei, não me roda, menininho. Aí ficou. Foi mesmo. Tem mais. Se você pudesse ter um poder hoje, qual seria? Se eu pudesse ter um poder... É, um superpoder. Nossa, essa é difícil. Cara, se eu tivesse um poder hoje, talvez eu queria ter um poder de transformar pelo menos a mesa das pessoas. A mesa que eu falo, o comer das pessoas. Eu não queria que ninguém passasse Muito fome. bacana. Agora, essa pergunta aqui, você pergunta pra um monte de gente e deixa as pessoas muito, às vezes, constrangidas, né? Lá vem. Você Que já é? teve alguma dúvida sobre a sua sexualidade? Então, eu já fui... Já foi? Eita! Ó, Guilherme, revelações. É o Guilherme. Aí. Cara, Revelações. eu vou falar uma coisa rápida assim. Eu sou danado. Eu gosto do negócio. Eu Mas você gosto já mesmo. teve dúvida? Não. Eu já tive... Guilherme, eu acho que não tá acreditando. Eu acho que dúvida não, mas eu já tive algumas curiosidades mas a diferentes. curiosidade é a mesma coisa de dúvida. Não. É sim, às Tá vezes bom, então. a gente tem curiosidade quando a gente tá com dúvida. Tá bom. Então Não, tá mas não bom. tem problema. Agora você já sabe e o importante é viver, Tá né? bom. Às vezes a Não, gente... mas eu sou bem alguns- resolvido. alguns Sexualmente momentos- sou bem resolvido. Em alguns momentos da nossa vida, eu vou falar pra vocês que a gente tem que ser pansexual, né? Ixi, Alguns Maria, momentos. Você confunde minha cabeça tudo Depois com eu esses te- trem. Deus perdoa. Vai, continua. Vai, gente, pra finalizar aqui, o que todos deveriam saber sobre o Clevison Oliveira Rodrigues, que ninguém sabe, sobre a pessoa Clevison, não o artista Clevison. Aham. Eu acho que a minha história, eu gostaria que as pessoas conhecessem minha história, mas conhecer mais a fundo mesmo. Aqui eu resumi, a gente não contou um monte de coisa. Eu acho que não talvez tem a minha tempo. história, tem muitas pessoas que me julgam, eu não ligo pra isso mais, não me afeta, mas as pessoas às vezes tiram um julgamento da minha pessoa que ela não sabe nem um terço do que a gente já passou, do que a gente viveu ou deixou de viver. E aí quando ela me conhece, ela fala: "Nossa, eu achava que você era isso. Eu achava que você era O tal aquilo." do achar é foda, Isso. né, Clevison? Acho que isso. Então tá. Gente, pra finalizar agora, eu queria que você preparasse uma música aí que você não Dá cantou. Dá. O Guilherme. Ô, Guilherme, seja tolerante com nós só um pouquinho. Aquela música que eu gosto, Coração Teimoso. E enquanto isso, eu vou agradecer os nossos parceiros aqui e já finalizo com você. Pode ser? Pode ser?
Galera, eu vou falar aqui agora dos nossos parceiros que tá com a gente aqui no programa, que é o Águia Vídeo, do nosso amigo Glauber, Atlântico Céu, nosso amigo Fabiano, do Cleverson, né? Vitória Clube, do nosso amigo Wagner, que tem baile na sexta e no domingo. Kenas Assados, Hamilton e Emísia. Não vou falar muita coisa, mas um pouco, né? Barbearia Força e Honra, que é o barbeiro do Cleverson e o Almeida. Alessandro Reis, eletricista. Estúdio Teles, nosso amigo Ney Teles, que estava aqui com a gente, foi muito bacana. E se você quiser fazer parte dessa equipe também, ó, o nosso WhatsApp está passando aí na tela. Manda um oi lá que vamos ficar muito felizes de você fazer parceria com nós aí. Galera, então eu quero agradecer muito, primeiramente, a Deus, né, por esse momento. E ao Cleves por ter me dado essa oportunidade, que eu tava tremendo em casa. Eu falei pra ele, não vou conseguir, menininho. Você saiu bem, né, Guilherme? Olha, até que eu fui bem, hein? Eu acho que eu tô falando até demais. Vambora. Então é isso, galera. Eu quero agradecer a todo mundo que assistiu e aos próximos que vão assistir também. E vocês ficam um pouquinho com essa música top demais, né? A composição do Cleves, que chama Coração Teimoso. E siga nós lá na rede social, no YouTube, no Instagram, enfim. Tchau, muito obrigado. Fica com Deus todo mundo. E essa moda é composição, viu? Composição minha aí pra galera. Ai, meu Deus. Acredite, meu coração insiste em ficar com você. A gente terminou, eu sei, não tem nada a ver. Coração teimoso demais pra entender. Acredite, ele me obriga a te ligar de madrugada. Faz ceninhas por você e nas baladas fica tão choroso, dizendo que isso é amor. Que droga de amor é esse coração que faz eu insistir e ela só diz não. Pra nós dois, pra nós dois. Que droga de amor é esse coração que faz eu insistir e ela só diz não. Pra nós dois, pra nós dois. Coração teimoso. Tchau, obrigada, até o próximo programa. Você assistiu o programa Bom à Beça. Oferecimento: Águia Vídeos, Atlântico Céu, Vitória Clube, Kenas Assados, Barbearia Força e Honra, Alessandro Reis Eletricista e Estúdio Teles. Até o próximo programa.